Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar aqui falando sobre a nossa autoconfiança, né? Como que ela influencia na nossa vida, né? O que que essa fé em nós mesmos é capaz de fazer, né? Mas também a gente vai estar abordando um pouco aqui sobre a fé religiosa, né? A gente vai estar falando sobre a diferença da fé cega e a fé raciocinada, né? E entender o que que é a verdadeira fé que move as montanhas. Beleza, pessoal? Então, bora lá pro vídeo. Né, a gente sabe que quando a gente acredita em nós mesmos, né, nas nossas habilidades, isso acaba, nos capacitando a realizar coisas, né, que para quem não acredita em si mesmo, seria que meio impossível de fazer. Tem uma passagem de Jesus que ele deixou bem claro isso, né, quando um homem veio e falou que o seu filho, era lunático e que os discípulos de Jesus não tinham conseguido curar o seu filho. Aí depois que Jesus acabou curando o menino, ele disse que se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, né, a gente transportaria uma montanha de um lado para o outro e nada não seria impossível. E como a gente sabe que Jesus ele utilizava muitas vezes uma linguagem figurada, né, para ensinar as coisas para a gente, ele não estava querendo dizer que fisicamente a gente moveria uma montanha de um lado para o outro, mas sim que as montanhas aqui elas simbolizam os obstáculos, os desafios, né, as resistências que a gente encontra pelo caminho da vida. E isso inclui até mesmo a má vontade, né, que muitas vezes a gente tem em fazer determinada coisa. E a fé aqui, a gente pode estar substituindo pela autoconfiança. E a autoconfiança ajuda a gente transformar essas adversidades, né, para alcançar os nossos objetivos. Então, quando a gente tem uma autoconfiança sólida, isso acaba proporcionando perseverança e disposição, né, que na verdade são os recursos básicos para a gente conseguir superar os obstáculos, né? E quando a gente tem a falta da confiança em si mesmo, isso acaba gerando a incerteza, porque a gente já não tem a certeza que a gente vai conseguir vencer aquele obstáculo. Então a autoconfiança, né, que a gente tem é a certeza que a gente tem de atingir um determinado fim. Então ela acaba dando uma espécie de lucidez, né, que permite que a gente veja em pensamento, né, a meta que a gente quer alcançar e os meios da gente chegar até lá, né? Então isso faz com que a gente caminhe com uma absoluta segurança, né? Só que só ter a certeza de que a gente quer e saber o que a gente vai atingir esse determinado objetivo, né, não quer dizer que a gente atinga esse objetivo de uma forma rápida, né? Muitas vezes acaba levando muito tempo para a gente conseguir atingir esse objetivo. Então imagine que você quer se tornar um médico, um engenheiro ou até mesmo um médium, né? Vamos pegar o exemplo de um médium aqui, a gente quer se tornar um médium. Se você praticar para se tornar um médium, você pode se tornar um médium, né? Você vai ver espírito, vai psicografar, vai ter clarividência, né? Vai ter todo o poder mediúnico que um médium possui. Então, isso tudo é possível de se fazer, mas ninguém está falando que vai ser fácil e vai ser rápido, né? Não vai ser do dia para a noite que você vai se tornar um médium. A não ser que você já tenha nascido com esse propósito, né? Aí já entraria num tema mais profundo, né? Porque você já teria começado a estudar sobre a ser médium numa outra vida, numa vida passada. E continuou a estudar, né, no plano espiritual sobre como na próxima encarnação a se tornar um médium. Aí quando reencarnou, né, nessa vida atual, você já vem meio que formatado para isso. Então, tudo que a gente começou a estudar em uma outra vida, né, numa vida anterior, na próxima vida de existência, né, a gente já vem com mais facilidade em aprender sobre aquilo. Se não for assim, né, se a gente não começou a estudar numa vida passada, isso vai acabar levando mais tempo, né, e vai dar mais trabalho, né, na vida atual, né, igual a ser um médico, um engenheiro ou qualquer outra coisa que a gente queira se tornar. Então tudo que a gente acredita em ser, né, ou de se fazer, é possível da gente alcançar, né? Logicamente que dentro das leis naturais das coisas, né? Mover uma montanha de um lado para o outro, ela não faz parte das leis naturais, né? Então ficaria mais difícil de a gente conseguir fazer, né? Trazer essa simbologia de Jesus para a atualidade, né? Para a realidade. Então a gente só precisa trabalhar sempre, né? Apoiado na inteligência e na compreensão das coisas, né? Mantendo a calma, a paciência e sabendo esperar. Quando a gente mantém a calma nas nossas lutas, isso mostra um sinal de força, né? E de confiança em si mesmo. E a violência, a raiva e o estresse, né, são ao contrário, né, ele acaba mostrando fraqueza, dúvida de si mesmo, né. A gente só não pode levar essa fé e essa autoconfiança junto com orgulho,
porque isso já vira presunção, né, que é a autovalorização de si mesmo, né? Isso acaba mostrando que você pensa que é superior às outras pessoas. Então, quando a gente demonstra nossa fé de forma verdadeira, isso acaba influenciando diretamente no poder magnético, né, que está no nosso redor, né, influenciando no fluido universal. Aí faz que modifique as suas qualidades, né, e acaba dando um impulso. E esse impulso é o resultado da combinação da fé, né, da autoconfiança, com a vontade, né, podendo gerar o fenômeno de cura, né, e até outros eventos, né, que eram considerados milagrosos, né, mas que na verdade são efeitos de leis naturais, né, que na verdade é um pouco que aquele livro O Segredo, né, ele ensina pra gente, que a gente atrai as coisas através do pensamento. Se a gente ficar sempre se vitimando, né, falando que nossa vida é ruim, que as coisas de ruim só acontecem com a gente pode perceber que a nossa vida ela não vai sair dessa inércia, né? Só que no momento que a gente muda o pensamento, né, e começa a agradecer pelas coisas, né, pelas oportunidades, né, as coisas elas vão começar a mudar na sua vida. Lógico que as coisas não vão mudar do dia para a noite, né, como tudo leva tempo e dá trabalho, mas as coisas vão mudando. E quando a gente tem aquela fé autêntica, ela acaba atraindo como imã, né, e direcionando o fluido universal, né, que é a essência que permeia o universo. E essa energia misturada com a vontade, mas aquela vontade, né, que sai de dentro da gente, né, quando a gente não duvida na nossa própria vontade, né, aquela vontade pura, né, e é isso que faz promover os famosos milagres, né, ou outros eventos que a gente pensava que era algo milagroso. Então, a gente pode perceber que a nossa vida se move em ondas, né? Existem momentos felizes, momentos tristes, né? E na verdade, tudo ao nosso redor, ele sempre tem dois polos, né? O auge, né? O ápice das coisas e o momento de fundo do poço, né? Só que tudo isso ele passa, né? Como dizia Chico Xavier, né? Tanto os momentos bons como os momentos ruins. Só que se a gente tiver a autoconfiança, a fé em si mesmo, né, a gente acaba conseguindo sair desses momentos mais difíceis de forma mais rápida. Já no ponto de vista religioso, né, a fé é caracterizada pela crença em princípios e doutrinas específicas, né, que formam as bases das diferentes religiões. Então, todas as religiões elas têm as suas crenças fundamentais, né, conhecida como o artigo de fé. E elas podem assumir duas formas, né, que é a fé raciocinada e a fé cega. A fé cega, né, é caracterizada por aceitar a crença sem se questionar ou fazer uma análise crítica, seja em relação ao que é verdadeiro ou o que é falso. Então, ela acaba buscando evidências ou fundamentos lógicos, né, podendo entrar em conflito com a razão e com as evidências objetivas. Quando a fé cega ela é levada ao extremo, né, ela acaba sendo levada ao fanatismo, né, onde as pessoas elas acabam defendendo as suas crenças de uma maneira inflexível, né, que são as pessoas que acabam sendo até chata, né, da gente conversar sobre religião, porque mesmo você mostrando fatos, evidências, né, ela acaba nem te ouvindo, né, ignora você completamente, já que elas têm aquela opinião formada sobre aquilo e o resto não interessa para mais nada, né, ela é fechada para aquilo. Só que em toda religião existe uma pessoa assim, né, até mesmo dentro do espiritismo. Apesar de eu não enxergar o espiritismo como uma religião, né, eu olho para o espiritismo mais como uma filosofia de vida, uma ciência, porque a religião em si, ela leva a fé em algo. E o espiritismo não passa isso para a gente. O espiritismo ele foca mais na nossa evolução moral, né? Mostra para a gente que existem leis que ainda são desconhecidas para a ciência do homem, né? Mas que existem. Né? E os espíritos já provaram isso para a gente, né? Através das manifestações. Então, no meu ponto de vista, claro, o espiritismo ele acaba trazendo muito mais do que a fé no desconhecido, né? Ele acaba trazendo um sentido para a vida, um sentido da nossa existência, né? Mesmo que a nossa ciência ainda ela não tenha conseguido comprovar muitas coisas que a espiritualidade ela acabou adiantando para a gente. Né? Só que vai chegar uma hora em que a espiritualidade e a ciência elas vão estar andando juntas, né? O próprio Chico Xavier, né, falou que o mundo espiritual ia ser descoberto de uma forma sem querer, né, nas próximas décadas, né, por uma empresa de televisão que ia sintonizar a televisão numa frequência qualquer e ia descobrir o mundo espiritual. E quando isso acontecesse, né, os espíritos eles já iam estar esperando por esse momento. Então eles iam estar do outro lado da tela só esperando o cara lá sintonizar lá, girar a antena para um lado, sei lá como é que vai ser, mas os espíritos vão estar do outro lado já aguardando esse primeiro contato. E quando isso acontecer, né, a nossa ciência ela vai ter que aceitar a existência dos espíritos, né, do mundo espiritual.
e muitas coisas vão acabar mudando no nosso mundo, né? Muitas religiões eles vão deixar de existir, né? Já que o próprio Jesus disse que não podia falar toda a verdade porque o homem daquela época não entenderia, né? E disse que mandaria o Consolador, né? O Espírito de verdade para poder nos ensinar todas as verdades. Então quer dizer que toda religião que utiliza só a Bíblia como base, ela acaba tendo só meia verdade, já que o próprio Jesus disse que não ensinou tudo para o homem. E não sou eu que estou falando isso, né? Está escrito isso na Bíblia. Né? Quem quiser pode conferir lá. Isso tudo está escrito em João capítulo 16, versículos 7 a 14, né? Que vai estar escrito com as próprias palavras de Jesus. E quando a fé ela se assenta no erro, uma hora ela acaba se desmoronando. O homem, infelizmente, ele acha que a sua religião, ele tem a posse exclusiva da verdade. E essa nova juventude que está surgindo, né, que está vindo, não está interessada em religião. Né? Eles buscam uma espiritualidade mais individualizada, né? E com avanço da tecnologia e com acesso às informações, né, os jovens eles acabam ficando menos propensos, né, a se identificar com uma instituição religiosa, né? Então eles acabam ficando mais inclinados para suas próprias práticas espirituais. Então eles acabam combinando elementos de diferentes religiões, que eu acho isso ótimo, porque ele acaba botando em prática todo aquele ensinamento, né, e consegue ver o que é verdade ou não. E isso acaba abordando a fé de uma forma mais livre, mais flexível. Então a gente não tem que ter medo dessas mudanças, né? Tudo isso vai fazer parte da nossa evolução, do nosso progresso da humanidade. E em algumas pessoas, né, parece que essa fé, essa crença, né, tá já naturalmente presente. Basta um pequeno estímulo, só aquela faísca, né, para ela se desenvolver. E como eu falei agora há pouco sobre isso, isso acontece geralmente em pessoas que anteriormente, né, em uma vida passada, já buscou o progresso espiritual de alguma forma. Ele já iniciou o processo espiritual, né, na existência anterior. Enquanto em outras pessoas, né, é difícil de penetrar, de assimilar a vida espiritual, porque ainda pode ser que seja a primeira vez que essas pessoas estão ouvindo sobre isso. Se a gente parar para pensar em 1900, né, no início do século passado, existia 1 bilhão e 600 pessoas encarnadas na Terra. Né? Hoje a Terra já está com 8 bilhões de pessoas, né? Um pouco mais de 6 bilhões de pessoas em um século de existência. E de onde será que vieram todos esses espíritos? Né, com certeza de outros orbes, né, alguns mais atrasados e outros mais adiantados, né, e é por isso que muitos de nós, né, a gente está encarnado na Terra pela primeira vez. E muitas vezes a resistência dos incrédulos, né, é a forma como a informação chega até ele. E a fé ela precisa de uma base, né, e essa base é a compreensão daquilo que se deve crer. E para acreditar, não basta que a gente veja, né, a gente precisa entender aquilo que a gente acredita. E muitos eles são incrédulos hoje, porque a fé cega, que foi algo que foi introduzido no século passado, gostava de impor crença nos outros. Ela exigia que o homem abdicasse, né, do raciocínio e do livre-arbítrio. Então, as igrejas exigiam que as pessoas aceitassem as suas ideologias, né, sem que as pessoas pudessem se questionar. E isso, com o tempo, acabou afastando as pessoas das religiões, né, fazendo as pessoas verem a religião como algo ruim, algo que acaba controlando as pessoas, né, através do medo, né, porque se você fizesse algo contra a igreja, né, que você tivesse uma ideia contra a igreja, você acabaria indo direto para o inferno. Então hoje as pessoas elas buscam uma fé mais aberta, né, a reflexão, né, ao livre-arbítrio, né, que é uma fé mais raciocinada, né, que tem um apoio nos fatos e nas lógicas. Então as pessoas acreditam porque tem a certeza, né, e tem a certeza porque compreendeu. Então até agora a fé tem sido associada com um aspecto religioso, né, porque Jesus é considerado por uma grande maioria como um líder religioso, né, e acabou se destacando a fé como uma força motriz. Só que Jesus, ele realizou muitas coisas que a gente chama milagre até hoje, né, quando ele estava encarnado. E ele fez isso para poder mostrar para a gente, né, da capacidade do ser humano, né. Então, Jesus ele conseguia fazer tudo aquilo estando no corpo físico. Então, ele quis mostrar, na verdade, que se ele era capaz, todo mundo também é capaz de fazer. Né? Então a gente não pode olhar somente a fé com os olhos da religião. A gente pode caracterizar a fé pela vontade de querer e pela convicção de que essa vontade pode ser realizada. Então os atos que Jesus ele realizou pela fé, na verdade reflete a força interior que a autoconfiança genuína pode trazer, né? Capacitando o indivíduo a alcançar objetivos e superar desafios com a certeza de obter um sucesso no final. Beleza, pessoal? Então, esse aqui foi mais uma mensagem
que a gente encontra aí no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né, sobre a fé, na verdade, e acabei transformando um pouco sobre a autoconfiança, porque eu acho que está tudo interligado, né? A fé em si mesmo está relacionada com a nossa autoconfiança. Então, fico por aqui. Agradeço a todos que chegaram até o final e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!